Começamos mais uma gravação chamada podcast. Queria agradecer hoje a presença. Cara, vai ser raro o dia que eu vou começar esse programa e não vou errar. Ou eu erro o nome da pessoa, ou eu engasgo no começo, sempre, parece que é combinado. Eu sempre erro alguma coisa. Dessa vez eu engasguei. Tá frio ainda. É, um pouco esquenta. Já que eu queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado, Matheus. O Anderson Bisnaga. E Bisnaga, eu falei, pô, Bisnaga, cara, será que ele é dono de alguma padaria? Conta aí pra nós. Então, Bisnaga, meu nome é o Anderson com W, cara. E aí, galera sempre me chama de Wanderson, porque é com W, né? Então fica aquela dúvida, o Anderson ou Wanderson. Aí um dia, lá na igreja, o pastor queria me chamar pra dar um aviso, cara, e ele esqueceu meu nome. Aí do nada ele virou Bisnaga. Eu falei, Bisnaga, velho? Ele falou, Bisnaguinha, vem aqui. Aí ele parou assim, tinha mais de 1000 pastores lá. Cara, não parece uma bisnaga? Bisnaguinha Seven Boys. Meu, aí pegou isso daí. E ninguém tirou mais, cara. Bisnaga. Mas tá bom. Jesus é o pão, eu sou a bisnaga. E tamo junto e bora. Isso aí. E, pô, obrigado por estar aqui. Valeu mesmo. Vamos ter uma conversa super descontraída. Fechou. Não é entrevista. Se falar alguma besteira, nós corta depois. Eu sempre corto as besteiras que eu faço. Pode. As piadas de humor negro que eu faço, sempre corto. Sempre mesmo? E se puder, conta pra gente como é que você está pregando, você é pregador. Se puder contar pra gente como foi a conversão. Então, Matheus, aqui tudo começou no bairro aqui, Vila Boa Vista, Campinas. E fui criado aqui nesse bairro. E 48 anos que eu vou fazer agora, 48 anos que eu moro aqui, na região de Vila Boa Vista. E na época, infância, a situação aqui do bairro, uma situação bem diferente do que é hoje, né, mano? A nossa infância era brincar na rua, Parque Via Norte era pra gente, assim, uma fazenda na época, porque não tinha casa, era mais ou menos um estilo fazenda mesmo, onde a gente vinha brincar e tal, aquela coisa toda. E aí na infância nossa, aqui na Boa Vista tal, a gente tinha muitos amigos, estudava, todo mundo se conhecia, a verdade é essa, todo mundo se conhecia, e por essa todo mundo se conhecer, você faz sempre aquele grupo de amigos, aquela coisa toda, e aí com 12, 13 anos aí, a gente foi para os chamados bailinhos que tinha na época, em fundo de quintal, cara. Nossa, não peguei essa Era época. muito diferente de hoje, né? Hoje a galera aí, esse negócio de funk, pancadão, baile da gaiola. Na época, cara, era aquele bailinho de fundo de quintal que todo mundo da vila sabia a casa que tava tendo bailinho, cara. E o bairro inteiro. Na garagem? Era tipo na garagem, quintal, aonde tinha espaço, a galera ia entrando na rua, fechava a rua. Só que numa situação assim, cara, você tem amigos que andavam corretamente e amigos também que não, né, mano? E aí você começa aquelas amizades, aquela coisa toda, e entra aquela fase da adolescência que você quer provar pros outros que você é o cara e tal. É complicado, né? E aí a gente foi, aí começamos, né, com 12, 13 anos, já beber, né, aquela coisa toda, até que com 15 para 16 anos, aí a mesma galerinha que andava junto, nessa galerinha tem o André, tem o Júlio da academia, tem uma galerinha top aí. A gente conheceu Jesus, aqui na igreja do Evangelho Quadrangular. E aí, era a igreja do Evangelho Quadrangular nessa época aí, era assim, muito jovens. Hoje eu não sei como que tá, não tenho mais contato, mas na época tinha uma galerinha bem top, como também na Assembleia tinha, né, Batista, são as igrejas mais antigas da região. E aí, me converti naquela época, cara, e aí você vai conhecendo os amigos da igreja, vai formando, e aí vai trabalhando. Né? Naquela época a gente trabalhava muito cedo na igreja. 16 anos, o pastor já vai ficar na porta, vai olhar carro. Sim. Vai tirar oferta. Então, assim... O Ministério do Trabalho não incomodava. Cara, não. E, ó, eu acho legal porque, assim, você já era formado, entendeu? Já tinha um pastor que já ia te formatando e te instruindo pro trabalho, te incentivava a ler Bíblia e tal. Isso foi muito legal. Só que aí, cara, a minha avó era da Assembleia de Deus, né? E a minha avó era daquelas irmãs da peteca, do coque.
Pô, eu odiava a Assembleia de Deus por conta dela. Porque ela virava no manto, ela... Falava, cara, eu não vou... E naquela época a Assembleia era... Assim, os costumes eram bem rígidos. Mais né? rígido. Mais rígidos. Então, assim... Uma bermuda, por exemplo, naquela época não permitia isso daí. Você jogar um futebol e tal. Então, eu, na verdade... Jogo de carta, então, nem se fala. Não, Tem uns irmãos que... Você ir num bar, buscar um refrigerante, se alguém te visse, já alguém olhasse e falasse, cara, esse cara foi no bar. Então, você ia comprar um refrigerante, tinha que ser mercado e tal. Tinha, eu não tô... O meu pastor comentou que uma vez o irmão tava evangelizando, parou no bar porque tava morrendo de sede, pediu um copo d'água, virou o copo d'água, a irmãzinha viu, Achou que era pinga. achou que era pinga, foi lá dedar ele, com disciplina, coitado. É isso aí. Então, assim, tem coisas naquela época que eu acho que pra mim valeu muito, e valeu mesmo. Não tô falando que naquela época era ruim, não. Até porque se não fosse aquele sistema naquele tempo, eu não estaria na igreja hoje, mano. Então a gente tinha temor a Deus, mas a gente tinha muito respeito também à regra da igreja, os estatutos e tal. E aí, Jesus me batizou com o Espírito Santo, né? Na Assembleia de Deus. Eu fui um dia levar minha avó até a igreja dela, não entrei, mas aí, cara, a manifestação de Deus estava tão forte lá, que aquilo parecia um imã, puxando a gente para dentro. E foi então que, naquele dia, Jesus me batizou com o Espírito Santo, batizou o Marcos, 2 dias depois batizou o Cristiano, batizou mais alguém também naquele mesmo dia, no dia 7 de setembro de 92. E depois eu me lembro que o André, Jesus batizou ele num retiro de jovens. Eu acho que eu sempre Pouco tempo pergunto, depois. acho que eu sempre perguntei, quando você foi batizado com o Espírito Santo, mas nunca perguntei se você lembra exatamente qual foi a sensação, se você consegue explicar. É difícil, né? Cara, é assim, é um negócio inexplicável. Exatamente. Ninguém precisou pôr a mão na minha cabeça e gritar, receba, receba, não. Foi muito forte. A glória de Deus invadiu a igreja de uma forma que, assim, o pastor falou assim, receba o Espírito Santo. Eu tava na segunda galeria, pra você ter uma noção. Eu era visitante, que eu não entrava na Assembleia de Deus. Naquele dia eu fui atraído, cara. E eu me lembro que ele só falou assim, receba o Espírito Santo. Eu senti uma brisa, velho. Uma brisa, um vento. E, Mateus, tava a igreja um calor, cara. Porque não tinha ar-condicionado na época. Uhum. Mas a igreja tava lotada, mas lotada, assim. Tipo, todos os bancos lotados, corredores lotados, galeria lotado. Pra você ter uma ideia, o pastor, quando nós chegamos na segunda galeria, o pastor mandou os diáconos trancarem as galerias, porque ele tava com medo da superlotação. Então ele falou, ninguém sobe, ninguém desce. Nós não descemos, cara. Mas aí, quando ele... foi o pastor Nildar Santos que estava pregando, ele só disse assim, receba o Espírito Santo. Cara, veio uma brisa, mas uma brisa assim na igreja, cara, que eu falei, tipo, não dava pra você entender da onde estava vindo aquele ar, cara. Aquele refresco, aquela brisa gostosa. Cara, eu senti bater no meu peito, cara, foi como se fosse uma explosão, velho. E aí, vale muito a pena eu falar isso, porque naquele dia... eu já estava na igreja, batizado nas águas, estava em processo, assim, bastante difícil para poder me afastar das coisas, assim, que eu fazia lá atrás. Sim. Mas aquele dia, cara, no dia seguinte, a vida mudou da água pro vinho, cara. Tipo, foi ali, eu senti que foi ali o início de tudo, sabe? Eu não lembro exatamente o que eu falei com o pastor. Eu falei, não quer dizer que você virou Superman do dia pra noite. De jeito nenhum. Mas parece que nada mais é do mesmo jeito, sabe? Aquelas vontades, que assim, eu vou tentar explicar assim, quer ver? Eu acho que vai ser mais direto. Tudo aquilo que eu sabia que me afastava de Deus, eu tinha medo de perder aquilo que eu tinha recebido. Então, mais ou menos assim, tipo, se eu voltar ao que eu fazia antes, será que eu vou sentir aquela mesma presença que eu senti no culto? Então, ali foi o início de eu querer mais. Uhum. O mais de Deus na minha vida. É muito diferente, porque as pessoas que às vezes falam assim, eu não vou pra igreja, eu tenho vícios, aquela coisa toda, e vai ser muito difícil eu largar disso, largar daquilo. Só que quando Jesus liberta, mano, você sente alegria, você sente paz, cara. É um negócio que não vai te trazer
tristeza, tipo, eu deixei de fazer aquilo. Exatamente. Pelo contrário, parece que você vai ter mais desejo de buscar Deus e se distanciar mais daquilo que te afastava. É um negócio excepcional, é um negócio brilhante. Parece que muita gente pensa assim, lá é um lugar santo, primeiro eu vou me consertar para depois me chegar a Deus. Sendo que o próprio Senhor fala, sem mim nada podeis fazer. Não, e outra. Jesus não falou, vinde a mim os fortes, os espirituais do manto do fogo. Não. São os cansados, oprimidos. Por quê? Porque a nossa natureza, ela é uma natureza que ela tem a tendência do pecado, mano. Se você não estiver bem com Deus, cara, automaticamente sua carne, ela vai te puxar para coisa errada. Quando você vai da maneira que você está para a igreja, cheio de vício, de pecado, aquela coisa toda, é porque a libertação não parte de você. Sim. Ela vem de Cristo. Então aí você vai ouvindo a palavra e a fé vai aumentando. E você, num processo de santificação, cada dia você vai se tornando melhor. Esse é o segredo. De cada dia você procurar isso na sua vida, se santificar. É um processo. Cada dia você vai buscando se aperfeiçoar mais com Deus. E é de dentro para fora, né? Porque é isso aí. Porque eu posso até, na força do braço, do dia seguinte que eu aceitei Jesus, alguém me passar uma lista, você vai fazer isso. E eu mudar só o exterior, sendo que não adianta. Às vezes o exterior demora um pouco para aparecer, mas tem que ser de dentro para fora. Não, isso daí é uma libertação meio Shopee, mano. Sabe? O cara dá uma lista para você, a partir de hoje você não pode fazer mais nada. Não é isso, cara. É você ter a consciência, você ter a ciência de que aquilo é errado e você procurar, evitar, não fazer, e é isso. É um processo mesmo. Isso que eu falo, na igreja, cara, a pessoa tem que ir do jeito que ela tá. Mano. É a palavra que convence, o Espírito Santo convence. É a vivência na igreja. Tem galera aí que tá dizendo que, não precisa mais de igreja para servir a Deus. Isso é mentira. Porque é na igreja que um ajuda o outro, ora pelo outro. É a igreja, cara, é aquela união. E aí tem bastante gente que fala assim, eu não vou estar lá porque lá tem fulano, lá tem um ciclano que faz tudo errado. É a mesma coisa que você chegar no hospital e não querer ver doente, né? É a mesma coisa. Pessoa que pensa assim, ela nunca vai parar em lugar nenhum, cara. Por isso que Hebreus fala, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você tem que ir lá com objetivo, mano. Olhar para Jesus e esses dias o pastor Humberto colocou uma frase que ele colocou no Instagram dele, dizendo assim, eu estava lendo a Bíblia e encontrei muitos erros, mas todos eles estavam em mim. Uhum. Mais ou menos isso, essa frase. E a verdade é essa, cara. Quando você começa a ouvir e ver e ler a palavra, você começa a observar muitos erros em você. E aí você não tem tempo para ficar olhando para os erros da vida dos outros. Sim. Eu lembro que para quem que eu falei, a pessoa começou a falar, mas você sabe que a igreja tal lá, o pastor fez isso, o pastor faz aquilo. Por isso, ele não falou por isso que eu não vou, né? Aí eu já conheço a pessoa, já subentendi. Eu falei, no dia do juízo, cara, Deus não vai aceitar nenhuma dessas desculpinhas aí. Cada um vai se prestar. Você pode até ter razão do pastor que você tá falando, mas cada um vai se prestar conta de si a Deus. E outra, mano, eu sempre falo uma frase. Tem gente que pode enganar por um tempo, mas nunca vai enganar para sempre. Então, a gente não pode servir a Deus pensando nesse tipo de situação. E outra, o cara queria escolher uma igreja achando que uma igreja... Cara, todas as igrejas têm os seus problemas, suas dificuldades, porque dentro dela, seres humanos, e gostos diferentes, estilos diferentes, enfim. Então, assim, o ser humano ele está sujeito a erro, a uma decisão errada, a um pensamento errado. Então, a gente tem que entender que servir a Deus, cara, é muito mais do que isso. É você olhar para você, para a palavra, para Cristo. E, lógico, a gente não vai poder aceitar tudo de errado que a gente vê também, mas não é isso que vai impedir a gente de servir a Deus, né? Então, galera que pensa assim... Eu fiquei uns 2 anos em São Paulo, o pastor parecia ser bem tranquilinho, de boa, mas um dia ele chegou com uma palavra, cara, falar pra você. Ele falou, você não vai na igreja tal porque ela é muito barulhenta, né? Você não vai na outra porque é muito calminha. Você não vai na outra porque as irmãs usam saia, o outro você não quer ir porque os outros usam calça. Acho que você tem que abrir a igreja pra você, cara. Porque você que é o perfeito, né? Deixa ele abrir pra ele ver o que vai acontecer. Vai ver como que é bom. E eu percebi bastante, assim, nas vezes que eu estive pregando, que você puxa bastante pro lado do humor, né?
Acho legal, mas você já sofreu preconceito por causa disso? Porque a gente sabe que tem uns crente assembleianossauro, como é que fala o pastor? Tem Assembleianossauro, presbiteriano Rex. Mais ou menos aí. Então, assim, como eu prego bastante para adolescente, então, é porque eu brinco com a palavra, né? Que eu brinco. Exato. Né? Sim. Mas o adolescente, cara, para segurar a atenção dele, se for muito legal, é 40 minutos no máximo. Senão ele se distrai, Ainda mais com um vídeo de 30 segundos, né? É isso aí. A tecnologia trouxe isso aí pra galera. A mente da meninada é rápida. Então, assim, o que eu sempre pego? Eu pego um texto da palavra, trago pro dia a dia do adolescente. E quando eu trago pro dia a dia dele, para ele entender, para ele poder se encaixar naquela palavra, ou a palavra também se encaixar nele, é lógico que vai ter momentos que a galera vai rir, porque tem situações que, pô, parece ser engraçada, mas o legal é que no final você sempre traz uma verdade. Sim. Então você, mais ou menos, puxa o adolescente, e daqui a pouco você vai lá com a martelada e põe no lugar. Agora, se eu já sofri? Não. Assim, muito pouco, porque a galera já conhece, até os pastores mais antigos, mais experientes, eles já conhecem o meu jeito, tudo. Pelo menos nunca me falaram nada. Mas... Estão chamando. Estão chamando. Mas também se falar, por exemplo, eu respeito muito o conselho de alguém mais velho. Olha, Bisnaga, dá uma maneirada nisso. Cara, eu vou rever isso daí. Uhum. Não tem problema nenhum, porque se hoje nós estamos em pé, é porque tem uma geração lá atrás que orou muito por nós. Verdade. Tá? Verdade. Então, assim... de maneira nenhuma, ou até mesmo um adolescente, cara, chega em mim, pastor, você falou um negócio e não é bem assim, é assim, legal, tô aprendendo. Então, assim, foram poucas pessoas que eu encontrei, assim, de repressão e tal, pode ser que não gostaram, mas também nunca falaram, né, mas é o jeito que Deus tem me usado, assim, pra atrair a meninada, atrair pessoas não evangélicas e tal, mas sempre no final é Jesus. Sim. E sempre no final é um conselho para mudança de vida. Né? Então, assim, um dia eu estava conversando com um pastor, que é um professor Alberto, sem palavras, né? Aquele homem entende de Bíblia muito. Ele disse assim para mim uma frase. Essa forma que você prega é uma forma lúdica. Uhum. Ele usou essa palavra. Você traz a meninada para uma realidade que eles estão vivendo. Jesus faz a mesma coisa. É isso aí. E um dia, o pastor Ezequias Soares, cara, que é o escritor das revistas Escola Dominical, da CPAD, eu fui me aconselhar com ele. Falei, pastor, o que o senhor acha? Brinquei muito para adolescente e tal. Ele falou assim, Jesus se fez homem para ganhar homens. Uhum. Então se faça de adolescente, uma palavra para adolescente para ganhar os adolescentes. Então, cara, sempre vai ter alguém que não gosta de você. Por exemplo, eu tava vindo pra cá e colocaram um corte de uma pregação minha, quando eu falei assim, que a geração de hoje parece que não sabe nem chegar numa moça pra namorar, pra noivar, casar. Uhum. Aí eu falei, chega nela, rapaz, e fala isso que vejo você de branco e eu de preto e 12 filhos. Tem um contexto, mas pegaram só esse corte e colocaram no Instagram. Eu tava vendo agora, tava dando quase meio milhão de visualizações. Só esse corte. Ninguém assistiu inteiro, só o corte. Só o corte. Só que aí, 99% legal, top, glória, isso mesmo, papá. Mas sempre tem alguém que coloca, e Jesus, fica como nisso? Pô, eu não falei nada de Jesus, eu falei de mim. Eis que disse de mim. Mas o cara coloca Jesus no meio. Aí um outro colocou assim, é daquele que diz que Deus falou e não falou. Eu também não tinha falado nada que era Deus que falou. Então o cara não assiste a pregação inteira e vai pelo corte e tira, né? Então assim, mas são poucos. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Né? E também tem bastante gente que adora criticar, mas a bunda no sofá, né? O traseiro no sofá. Não, gente assim é aquele que... Não, o cara quer ganhar like também e fica às vezes... Assim, a gente tem que estar preparado para isso. Né? Não é todos aqueles que vão gostar, enfim. Mas, cara... Eu acho que uma coisa que a gente aprende só conforme vai chegando a idade, quando a gente é novo, a gente quer agradar todo mundo, né? É isso aí. Parece que quanto mais velho você vai ficando, mais a opinião dos outros não importa. Pouco importa. Você e de Deus é o que mais importa.
Não, você fala assim, meu, quem que é que tá falando? Aham. Então, se tá falando alguém que tem credibilidade, você conhece, o cara, opa, peraí, mano, eu fiz alguma coisa errada, vamos rever isso e melhorar. Agora, se é uma pessoa que tá lá só pra causar tumulto e tal, meu irmão, é nem bom ficar. Aliás, é melhor você até excluir o comentário e vida que segue, cara, Sim, porque não vai agregar nada. Não. Agora, o importante, ô Matheus, é Cristo, cara. É Cristo estar na mensagem, é o adolescente ir lá na frente chorando, aceitando a Cristo, sabe? Jesus batizando, renovando o adolescente. E eu, assim, eu sou muito brincalhão, mas assim, no meu dia a dia eu sou assim. Gosto de brincar, gosto de abraçar todo mundo, aquela coisa toda. Só que, cara, quando Deus fala para, quando Deus fala vai e tal, eu tento ter essa sensibilidade de ouvir e melhorar, entendeu? Porque púlpito não é lugar de brincadeira, palavra não é lugar de brincadeira, eu sei de tudo isso. Mas da forma que eu troco ideia com os adolescentes, prego, eu não tô brincando com a palavra. Eu tô brincando com o adolescente. Sim. O adolescente vai entender que no final, mano, sempre vai ter uma palavra de vida para o coração dele. Seja um consolo ou seja uma repreendida, uma adolescente repreensão. que não respeita pai, mãe, eu arrebento mesmo. Entendeu? Porque eu acho que o maior erro, às vezes, eu tava conversando isso com a minha esposa 1 hora atrás. A gente sempre fala, pô, às vezes a pessoa tá precisando de um consolo e você vai lá com disciplina e acaba com a vida dela. Só que o contrário também é verdadeiro. Isso aí. Às vezes a pessoa tá precisando de uma palavra de disciplina e você vai lá consolar. Isso também acaba com a vida dela. Isso aí. E outra, tem muitos adolescentes, cara, que na igreja estão sozinhos, nem pai e mãe tá na igreja. Ou às vezes o lar tá tudo destruído, pai separado, briga dentro de casa, é criado com avô, a mãe abandonou. Cara, quantas pessoas... Os adolescentes, eu já tive a oportunidade, cara, eu tive uma experiência, vai dar 15 dias agora. Cara, um adolescente de 13 anos veio me procurar, os pais briga, aí a mãe pegou a faca pro pai e tal. Só ele na igreja, mano. E tava todo bonitinho, alinhadinho de terno e tal. Ele disse, pastor, não aguento mais minha vida e tal. Se eu chamar a polícia, meu pai vai me arrebentar, e minha mãe... E eu senti, assim, aquele dia, eu falei, cara, quantos adolescentes não estão assim? Sim. E aí eu orei por ele e tal. Eu falei, cara, Deus vai fazer da sua vida, a partir da sua, uma nova família, um novo tempo, sabe? A partir de você, Deus pode fazer totalmente diferente do que você está vivenciando hoje. E a sua experiência hoje vai ajudar outro adolescente lá na frente. Então a gente encontra adolescente de tudo que é forma na igreja. Tem aquela galera, cara, que é muito radical. Não, adolescente é isso, adolescente é aquilo. Não pode dar mole para adolescente, cara. Senta com o adolescente e troca uma ideia. Sim. Parece que Deus é especialista, né, em transformar maldição em bênção. Quero dizer, isso aí. é pegar que nem o pastor José esteve aqui, ex-viciado, trabalhar com um pessoal que é viciado para ajudar, enfim, ou pessoa que já foi viciado em pornografia, ajudando jovem com pornografia. Tem um monte de coisa. Não que Deus quis que a pessoa teve aquele problema, mas já que ela teve, então vamos usar isso aí a favor do reino. Isso aí. Sabe, Jesus não pega alguns caras lá que eram pescadores? Verdade. Você vai ser pescador de homem. Mas no dia a dia, quem tava lá no barco, com a rede, com Jesus, atravessando o mar, era... Então, assim, é muito legal que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Jesus vai, perdoa a pessoa, mas Jesus sabe que aquela pessoa, tirando o pecado que ela cometia, ela tem as qualidades que ela pode ser usado para o reino de Deus. Entendeu? O cara era muito agitado, gostava de fazer as coisas pro Satanás lá fora. Jesus sabe que esse cara é um cara especialista para ser uma ferramenta dentro da igreja. Ele vai fazer para Cristo. Só vai mudar para quem ele está trabalhando. O patrão é outro. Então, assim, Deus é especialista em pegar pessoas assim, cara, e continuar usando na obra, mano. Para fazer o trabalho acontecer e tal. E pode ver, cara, esses caras são os mais loucos lá no mundão, quando chega na igreja, que são os que atraem mais jovem, mais adolescente, e faz aquele trabalho fenomenal, cara. Tem um cara bom pra você trazer aqui. Eu preciso de indicação, e eu tô com a agenda ali sem saber quem eu vou chamar. Não, cara, é o pastor, só vou esquecer o nome dele agora, é que eu chamo ele de Lemão Louco.
lá de Jaguariúna. Cara, o cara foi viciado no crack desde os 12 anos. Hoje ele tem um trabalho lá em Jaguariúna, na igreja Comunidade da Palavra. A prefeitura de Jaguariúna, cara, usa a vida dele para falar sobre drogas nas escolas. Que benção. E ele começou com 4 adolescentes. Agora, na última sexta-feira, ele estava com 296 adolescentes no culto de adolescentes que eles têm na igreja deles. Ou seja, cara, Deus pega um cara daqui, muda, transforma para trazer pessoas, cara, que tá vivenciando o mesmo problema, tá? Porque quantos pais estão desesperados com filho nas drogas, com filhos presos e tal? Fora que é tudo muito intenso, né, na cidade. É isso aí. O adolescente é intenso quase em tudo, cara. Quase em tudo. Né? Tem os mais equilibrados, mas a maioria, cara, apaixona com força, chora com força e vai que vai, tudo. A intensidade é muito forte. E aí, chega uma pessoa dessa para um pai e uma mãe desesperados, fala, traz aqui, vamos para a igreja, vamos tratar dessa pessoa. Alguns casos ele envia até para clínica de recuperação. Mas muitos casos são recuperados dentro da igreja. Né? Sim. Então, é legal que Deus pega pessoas assim para fazer com que a obra de Deus continue. Pessoas que ele traz lá de fora com tantos problemas e agora o cara está sendo uma ferramenta. Que não são as convencionais. Né? É. E como é que foi entre essa conversão e você descobrir, esse é o meu chamado, que até é o nome do chamado podcast? Sim. Qual que é o meu chamado? Como é que foi que Deus chamou? Você fala, pô, é isso que eu vou fazer, é isso que Deus quer. Cara, é desse jeito que Deus quer. Eu com 22 anos fui pastorear a primeira igreja. Então imagina, né? 22 anos e bem novinho e tal, ser pastor de irmãos de 80 anos. Né? Até que deu certo. Pelo menos as igrejas que eu passei, no dia que eu saí, a igreja chorou. Isso é importante. Não foi de alegria, não. Não, foi de alegria. Que bom, menos mal. Foi tipo assim, pô, agora que tava ficando legal e tal. Foram assim, máximo 3 anos na que eu fiquei. Teve igreja que eu fiquei 6 meses. Tipo, o trabalho tava muito difícil. O pastor pediu, foi lá em 6 meses. A igreja voltou, o povo voltou, desviado voltou, tal. Só que aí, eu precisei para uma outra igreja que tava vencendo o mesmo problema. E aí o pastor levava um pastor para poder cuidar e aí me enviava para outra. Aí fazia aquele trabalho de louvor, tal, culto da vitória, aquela coisa toda, e o povo voltava. Quando voltava, o pastor colocava um outro pastor para cuidar e eu ia para outra. Na outra, na última que eu fiquei, foram quase 3 anos. Que aí eu pude, né? Foram 2 anos e meio em uma e 3 anos em outra. Então foi aí que veio, deu aquele boom, a igreja voltou, cresceu. Uma igreja que, Vila Francisca, de domingo a gente tinha que fazer 2 cultos, porque um culto não cabia na igreja. Virada de ano, por exemplo, culto da virada, que a gente fala. A maioria ali do bairro eram irmãos que os parentes estavam no Nordeste. Parentes que moravam longe, não tinham famílias aqui. Outros não tinham nem o que comer na noite da virada. Então eu chegava lá no dono do mercado do bairro e falava, cara, vou comprar todos os frangos assados de você, mas eu preciso que você asse no dia da virada lá na igreja. E aí irmãos que trabalhavam no Ceasa traziam frutas, legumes, e aí fazia aquela maionese, macarronada, arroz, farofa. Uhum. Então era um jantar para 300 pessoas. Nossa. Porque tinha parentes que vinham do Nordeste também visitar aqui, não tinham onde passar. Então a igreja, cara, essa igreja Vila Francisca ficou marcada no meu coração, porque no culto da virada, meu irmão, era 300 pessoas, eu tenho fotos, o pessoal comendo, aquela alegria, o frango assado, aquela coisa toda. E aí eu fui aprender um pouco a tratar com outros departamentos também. Então eu fiz o contrário, eu comecei a dirigir igreja, irmãs, homens, crianças, jovens, tal, como administrar uma igreja. E aí foi quando o pastor Paulo, que é o nosso pastor, ele precisou de um líder de adolescentes na igreja central. E aí coincidiu justamente naquela época eu ter que parar de pastorear para fazer faculdade. Que a empresa que eu trabalhava estava exigindo faculdade e tal. E o pastor falou, cara, eu tô precisando de um líder aqui na sede, você vai fazer faculdade. O pastor Terry Johnson, que era o líder então de adolescentes, já tinha indicado o meu nome. E eu comecei a trabalhar com os adolescentes da sede, da igreja central. E fazendo faculdade. E fazendo faculdade à noite. E aí, Matheus, o que aconteceu?
eu comecei a usar o método, porque o método antigo era oração de joelho, 2 hinos da harpa e aquela pregação na linguagem adulta. Uhum. Eu falei hino da harpa, pregação, oração, tá tudo certo. Mas eu preciso mudar um pouco essa linguagem. Eu tenho que trazer essa linguagem mais para eles. Então, o que eu fiz na época? Ao invés de eu pegar a Bíblia e só pregar, eu comecei a usar data show. Aquela época era, Sim. 15 anos atrás. Era tipo o telão de LED hoje. O telão de LED de ontem, na época era data show. Então a igreja conseguiu um data show, um telão, e aí eu comecei, cara, a assuntos atuais para eles. Tipo assim, o perigo na época, nem rede social tinha muito assim direito. O perigo dos jogos virtuais. Então eu fazia no PowerPoint, eu soltava o vídeo do jogo, e aquilo lá. O que aconteceu? O adolescente começou a trazer amigos. Cara, vão na minha igreja porque o pastor lá, tá falando de videogame, o pastor lá tá falando de namoro, hein? Pô, agora o pastor lá tá falando do Espírito Santo, pô, o pastor lá no data show, ele põe figura, põe vídeo e tal. Então, assim, foi uma mudança. Aí eu falei, pô, cara, essa galera, essa geração, que na igreja o que valia ali era crianças, jovens e irmãs. O que era o mais forte? Departamento infantil, jovens, grupo da mocidade e círculo de oração. Mesmo adolescente. Adolescente é um mini adulto. Adolescente não sabia onde ficava. Ou é uma criança grande ou é um mini adulto. É isso aí. Aí o adolescente não queria ser mais criança porque ele estava achando que estava virando já grandinho. Uhum. Mas aí o jovem não queria ele lá porque ele era muito criança pro jovem. Sim. Aí, então a igreja despertou, cara, para esse trabalho de adolescente. E aí a igreja começou a investir. Tipo, o adolescente, cara, a molecada vai pra cima, velho. É o futuro, daqui a pouco tá todo mundo jovem, indo pra glória. casado. Não, daqui a pouco tá indo todo mundo pra glória. E se não plantar na... Cara, e adolescente, cara, eles têm um potencial incrível. E uma que eu conto aqui é a tal da influência, velho. O grupo que mais leva visitante nos cultos domingo é a galera dos adolescentes, velho. Os amiguinhos das redes sociais, a menina da escola, primo, parente, pá. Então, se ele chegar ali, adolescente não é bobo, ele sabe escolher muito bem as coisas que são boas pra eles. Se ele vai num culto que, pô, não fala a linguagem dele, cara, fica só batendo, cara, ele não volta mais, mas você vai lá e fala a mesma linguagem, mesmo que você tá repreendendo, mas de uma forma amorosa. Fazendo ele pensar. Pra ele pensar, porque adolescente quer pensar, velho. Tem uns que não gostam, mas a maioria gosta de pensar. Não gosta de usar o cérebro muito. Não gosta. É muito conhecimento, muita informação e pouco conhecimento. O cara já tá na metade já. Meu Deus. Zero. Importante que é zero. Tô tomando água só por causa das pedras. Não, nem me fala em pedra. Fui pro hospital esses dias. Você sabe o que é Cólica, isso, né, mano? Cólica. É coca, velho. Eu não bebo água, cara. Não, tem que beber água. Tô brincando, não é a coca, não. É falta de água. Viu? E aí, cara, você traz o adolescente para essa linguagem mais atual e da forma com amor, ele vai entender que ele tá errado. Sim. E, cara, não tem coisa melhor do que o próprio adolescente entender e ter consciência de que ele precisa mudar. Não é o pai que precisa forçar, não é a mãe. Pelo contrário, pai e mãe falando às vezes irrita mais o adolescente ainda. Mas é ele ter essa consciência. Pô, eu preciso mudar. E tá numa idade, tipo assim, que vai ser um divisor de águas pra muitos, tipo assim, se sair não volta mais, né? Cara, é a decisão da vida dele. Os 14 anos pra frente, os 14 aos 17 são as maiores perdas da igreja. O adolescente, ele sai da igreja entre os 14 e 17 anos. A maioria. Pega um cara que tá afastado da igreja hoje, que é adulto, casado, ele vai falar, pô, eu saí com 14, 15 anos. Mas o maior número de conversões a Jesus também está entre os 14 e 17. Porque é a idade que a molecada vem, pô, peraí, tem um negócio diferente aqui. E aí ele vai amadurecendo. E o amadurecimento na vida dele vai acontecendo. E aí ele vai conhecendo. E a palavra, e a igreja. E a igreja vai acolhendo ele daqui a pouco, cara. Esse menino tá andando sozinho aí, cantando, pregando no grupo de louvor, arrebentando, trabalhando na mídia da igreja. É isso que eles querem, mano. Eles querem atenção. Eu lembro que eu acho que eu fui pra Assembleia, apesar de minha mãe ter se convertido, eu tinha 4 anos. Quando eu comecei a ir firme mesmo, participar, eu acho que foi um divisor de águas. Eu fui pra Assembleia com 17. E aí eu, sinceramente, eu nem sei o que seria da minha vida se eu não tivesse ido, cara. Não que eu não tô falando, é porque foi a igreja tal,
Mas eu já frequentava a igreja evangélica, mas não, tipo assim, tinha tido aquelas experiências com Deus esporádicas, não sei o quê. Mas eu lembro que até a gente tava falando do batismo do Espírito Santo, né? Quando eu fui batizado, eu tinha 17, inclusive. E eu acho que a única coisa que eu consigo relacionar pra tentar explicar de como foi, que é complicado, né? Uhum. Negócio tão sobrenatural, surreal, que você começa a ficar emocionado, você pode até falar, foi coisa da sua cabeça, mas não é um negócio que foi crescente, foi papum, entendeu? Também. Como se eu fosse... A coisa que eu acho mais parecida é como se eu estivesse aqui de boa e botasse a cabeça embaixo de uma cachoeira. É o que eu consigo descrever mais perto do Cada que um foi. tem uma experiência diferente, né, cara? É um negócio surreal. Eu senti uma brisa e parecia que, sei lá, uma explosão no meu peito que, pô, não tem igual, mano. Não tem igual. Então, assim, isso me ajudou muito. Porque eu tinha 16 anos, cara. A idade mais crítica. E eu saía do culto, velho. Acabava o culto às 9h10, eu tava no baile de novo, mano. Você falou, mas você não virou crente, mano? Até 9 horas. Pô, cara, não, mano, amanhã eu peço perdão pra Jesus e tá tudo bala. É. Tudo tranquilo. Esse é o maior engano, né? Maior engano. Só que assim... Não que Deus não perdoe. Não, mas é que, cara... É um negócio forte que eu vou falar aqui, cara. Deus não quer ninguém pela metade, mano. Deus quer a pessoa por inteiro. Corpo, alma, espírito. Me amarás de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Então, assim... Eu não posso ficar um pé lá, outro aqui, cara. Eu tenho que ter uma decisão, cara. Eu tenho que servir a Deus e ponto final. E aí... Os problemas que essa pessoa tem, que precisa ser deixada para trás, é servindo a Deus que ela vai conseguir. Não tem outra... É ouvir na palavra, pondo em prática a palavra, entendeu? Então é fenomenal, a experiência é fenomenal. Eu lembro quanto tempo eu deixei de fazer as coisas na igreja, porque eu, tipo assim, vou largar isso aqui, porque minha vida não tá certa, tem que arrumar isso aqui. E aí depois que eu tiver tudo certinho, arrumar, aí eu vou fazer a obra. Aí eu vou pra Jesus, entre aspas, aí eu vou pra Jesus. E não tem como, cara. Sem Jesus, você acaba me afastando mais na época. Sim. Isso aí. O discípulo que eu mais gosto na Bíblia, cara, é Pedro. Pedro, ao mesmo tempo que eu acho que é um cara, eu racho o bico com ele, cara. Que pensa, velho? O dia que foram prender Jesus, mano. Arrancou a orelha do cara. Mano, Jesus nunca falou pra ninguém arrancar a orelha de alguém. Mano, ele foi lá, velho. E outra. Sei lá onde que achou aquela espada, irmão. Sei que ele pegou uma espada lá, velho, pau na orelha do cara, velho. Jesus falou, cara, Pedro, não é assim. Pegou a orelha do cara lá do Malco e colocou de novo. Ela falou, meu, não foi assim que eu te ensinei. Só que ele era tão intenso, cara. Não, Jesus, eu não vou te deixar por nada. Ele falou, cara, te conheço. Tá bom. Mano, te conheço. Dá um aperto ali, não sei. Cara, quando Jesus foi preso, cara, tudo que aconteceu, que Jesus disse a respeito de Pedro, aconteceu. Cara. Por isso que Pedro chora amargamente. E Jesus já tinha avisado ele, cara. E ali há um verdadeiro arrependimento. Tipo, olha, eu não sou o que eu pensava que eu era. Eu sou alguém que depende exclusivamente de Jesus, da graça dele. E ele chora. E aquele choro ali muda a história de Pedro. E depois que Jesus ressuscita, cara, Jesus vai lá e troca a mesma ideia com Pedro. Você me ama? Você me ama? Você me ama? E aí, cara, no dia de Pentecostes, velho, tinha outros discípulos ali, cara. Quando vem lá o Espírito Santo sobre eles, quem que levanta lá, cara? Varões galileus. Ninguém tá bêbado dessas horas da manhã, não, velho. Aí ele fala da profecia de Joel. Então, quer dizer, que Pedro tinha já conhecimento, sabe, do que ia acontecer. E um dos caras mais usados na Bíblia foi justamente Pedro. Então, assim, cada um tem uma característica diferente, né? Muito top. Eu imagino a dificuldade, né, de trabalhar com adolescente. Nossa, porque, tipo, a gente pensa que, quando tiver com pelo menos nessa idade, a gente pensa assim, ó, a maioria que eu conheci na época, pensa assim, quando tiver com 30, já vou ter conquistado tudo que eu quis na Terra. É. Né? E ele não pensa muito na percepção de, tipo, que vai ter uma eternidade. E depois que ele morrer, cara,
Você tem uma eternidade aí pra você viver, independente se for num lugar ou no outro, entendeu? Isso aí. Isso E aí pessoal. você pode viver até, mesmo que você viva 120 anos. O que é 120 anos perto da eternidade? Né? Nada. A gente vai vivendo a vida, esquece, cara. Às vezes a gente vai vivendo a vida e esquece que é extremamente passageiro. É que eles falam assim, cara, vou pra igreja com 30 anos porque eu quero fazer tudo que eu tenho que fazer pra depois virar crente. Ou ir pra igreja. Aí você morre no meio do caminho. Ou curtir a vida. Mas o que é curtir a vida? Não é isso que às vezes eles não entendem. Aí lá beber, final de semana, ressaca e trabalhar na segunda, pegar as meninas por aí, beijar na boca de todo mundo. Isso é curtir a vida, mano. Isso não é curtir a vida. Isso é tentar preencher um vazio que existe no coração do adolescente, do homem, da mulher. Cara, curtir a vida é o que a gente faz. Desculpa, não quero ser assim, o mais certinho que todo mundo, mas curtir a vida, cara, é você servir a Deus. Servir a Deus não te isenta, por exemplo, de passear, de viajar, de fazer um churrasco. Não é nada disso, mano. Vida que segue. Só que servir a Deus é muito mais do que isso, cara. Servir a Deus é você no momento difícil. Ter um Deus que você sabe que preocupa com a sua vida, que cuida da sua vida, que... Você entendeu? Então é isso que é curtir. É você ter o seu momento ali. Sim. Ver seus filhos crescendo na casa de Deus, longe das drogas, longe de tanta coisa pecaminosa que pais estão sofrendo por aí. Isso aí que é curtir a vida. Até uma coisa que a gente falou com o pastor Humberto tipo, também a vida com Deus é muito mais do que o culto de domingo. Muito mais. Tipo, eu até comentei, um divisor de águas da minha vida foi fazer o devocional diário. Sim. Não só, tipo, falar um oi pra Deus todo domingo à noite, entendeu? Fala, oi pai, tudo bom? Até semana que vem. E tudo vai dar prioridade, né, Matheus? Por exemplo, eu de vez em quando escuto uma galera, cara, não tenho tempo pra orar, não tenho tempo pra ler a palavra, não tenho tempo pra... Cara, não existe isso. Na verdade, é prioridade. A pessoa, na verdade, não tem prioridade. Porque, veja só, quanto tempo essa pessoa ela fica na casa dela vendo uma série? Falando que é pecado assistir. Depende da série, lógico. Não é Lúcifer, não. Lúcifer, não. Depende de umas aí que não dá pra você colocar dentro da sua casa, não. Mas, por exemplo, o cara, quando ele pega uma série, por exemplo, assistir, ele vai 40 minutos, um capítulo, 40... Quando ele vê, cara, ele já passou ali 3, 4 horas ali do seu dia. E lê a Bíblia, cara, 10 minutos, cara. 10 minutos é você ler, meditar um pouquinho naquele texto e tal. Cara, vamos pôr 10 minutos. É lógico que tem gente que lê 1, 2 horas, estuda e tal. Mas se ela pegasse 10, um exemplo, 10, e fizesse um devocional que nem você falou, cara, domingo à noite seria só a cereja do bolo da semana. Exato, exatamente. Entendeu? Sim. Você louvar, você adorar, você ofertar, você poder contribuir nos departamentos. Cara, isso daí é a cereja do bolo de uma vida diária que a pessoa tem que ter com Cristo. Então, tem gente que precisa rever um pouquinho as suas prioridades. Cara, eu acho que uma coisa excepcional também é você conseguir ter aquela paz que excede todo entendimento, sabe? Aquela paz que às vezes pode estar caindo um furacão na sua cabeça, aí você vai analisar. Fiz alguma coisa de errado? Não fiz. Tô fazendo as coisas certas com Deus? Amém. Então, Deus tá no controle e pronto. Fique em paz. Acabou. E aí depois você passa o furacão, nas tempestades, o que é tempestade perto? Você fica com uma paz, cara, que realmente excede qualquer entendimento. É o que Paulo fala em Romanos 12, né? O começo não vai acabar. Cara, você já acabou com o negócio. Tem um saco cheio aí de baconzitos e batata. Daqui a pouco eu vou fazer academia, velho. Academia não, caminhada. Nossa, pode. 38 graus lá fora. Ô, Matheus, Paulo diz em Romanos 12 que é pra gente não se conformar com esse mundo, mas transformar a renovação do vosso entendimento. Para que a gente experimente a perfeita, agradável, perfeita vontade de Deus. Perfeita, agradável vontade de Deus. Ou seja, quando a gente está vivendo a perfeita vontade de Deus, a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Sim. E essa vida torna para nós agradável. Porque a vontade de Deus é agradável para nós. Então, aquilo que você falou. Como que está a minha vida com Deus? Pô, tranquila. Estou tentando fazer o máximo
daquilo que é correto, que a Bíblia manda e tal. Nós não estamos isentos de problemas, de lutas, de enfermidade. Ninguém está falando aqui que crente aqui é um avatar. Mas Nem um zumbi que não sente nada. Mas a gente sabe que Deus está no controle, cara. E aí, a gente sabe que todas as coisas cooperam bem para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente fica tranquilo. E a gente vai vivendo cada dia o seu dia. Cara, é um negócio realmente sobrenatural, que até eu tô vivendo há, sei lá, há meses. Eu não contei, mas eu tô vivendo há meses ou anos. Sempre acontece algum problema na área financeira. Eu falo, fizemos alguma coisa errada? Não, não fizemos. Ou se fizemos, vamos corrigir. Fizemos uma coisa errada? Não. Então, fique em paz, que Deus vai suprir. Pronto. E chega, parece que nos 45 segundos do tempo, ou aparece um cliente do nada, ou teve um dia, cara, que foi... Não faz muito tempo isso. Eu tava devendo uma pessoa e eu tinha um dinheiro pra receber, entendeu? Só que o dia que eu ia receber o dinheiro, não era o dia que a pessoa precisava de e era antes, entendeu? Você lembrou que era pra mim, né? Não era pra você não. E eu lembro que eu fiz uma... Tipo, eu tava lá, eu preciso... Ou vou pegar dinheiro pra conversar com minha mãe, não sei o que, eu vou resolver isso aí, eu não vou ficar devendo o cara, senão eu vou quebrar as pernas dele, porque ele precisa receber esse dinheiro tal dia. E eu tinha, mesmo assim, eu tinha uma grana pra receber. Aí eu falei, cara, eu vou orar. E aí eu falei com Deus e caiu, tipo assim, o valor na minha conta, 50 centavos a mais. Caiu exatamente aquele valor, era um valor super quebrado que eu precisava. De um depósito sem... Não veio de uma conta, a pessoa depositou na boca do caixa, até hoje eu não faço ideia de onde o dinheiro veio. Aí o dinheiro caiu, eu completei com o dinheiro que eu tinha e paguei o cara. Não faço ideia de onde o dinheiro veio até hoje. Era, tipo, anônimo, entendeu? Entendi. E eu não tinha contado pra ninguém que eu tava precisando desse dinheiro. Claro, preciso de... eu já tem uns milagres aí que acontecem que a gente... Não tem explicação, mano. Não tem explicação. É o cuidado diário de Deus na nossa vida. Então, descansar, né, mano? Sim, Descansar com certeza. aí. E aí, você tá dirigindo igreja agora? Como é que tá a vida? Então, eu... Tem 15 anos que eu não tô dirigindo mais igreja. Uhum. Desde 5 primeiras. Aí depois fui trabalhar com adolescentes, cara. O pastor não liberou mais voltar pra igreja, não. E outra coisa também é que com as viagens, né, pra pregar pra adolescente aí, então aumentaram muito. Tava fechando hoje as agendas de 2023, fechei em 184. Só 96, 7% adolescente. Então esse ano foi um ano muito legal, porque eu fui para estados no Brasil que eu nunca conheci, igrejas que eu nunca tinha ido. Fui para fora do país, cara, foi top, velho. Aí sim. Foi top. Depois você traz uns iPhone pra gente revender. Foi muito legal, uma experiência top, cara. Você conhecer um outro país, cara, que a realidade é bem diferente da nossa. Cultura e tudo, Cultura, igrejas que com 60 pessoas é uma mega igreja. Entendeu? É uma igreja brasileira, lógico, né? E você vê o agir de Deus lá também, cara, foi uma experiência muito, muito top. E agora para o próximo ano aí, para o futuro, tenho orado também para Deus dar um direcionamento. Mas é bem provável que pelo andar da carruagem aqui eu vou continuar ainda pregando para adolescente mais um pouquinho, né? E aí nas horas vagas você vai fazer um podcast aqui, pô. Aí, ó. Agora sim, né, meu? Depois de 25 anos preso numa indústria, né, cara? Uma metalúrgica. Agora Jesus resolveu cortar, né, minhas perninhas aí, velho. Tipo, agora vamos viver aí pela graça. Ah, com certeza. Você é pai de adolescente, quantos anos sua filha tem? 24, a Giovana. Nossa, ela é pequenininha, achei que ela era mais nova, cara. Não, Giovana, 24 já, cara. A minha Giovana tem 8. Então, começando a ficar grandinha, já começando a olhar os menininhos com outros olhos, já tá começando a vir um frio aqui na espinha aqui, cara. Não, já compra um taco de beisebol e espera no portão. Dependendo do cara, sai arrebentando tudo, irmão. Não, é bom que agora o irmãozinho já tem 5 meses ainda, até lá já vai ser maiorzinho, falar, ó, se quer sair, vai levar seu irmão junto. É isso aí, não deixa sair sozinho, não. Que nem meu sogro fazia, tinha que levar minha irmã junto. Aí, e tem a Rebeca,
vai fazer 16 agora, próxima semana. E tem uma adolescente em casa, cara. Deve ser um desafio, né? Porque, cara, eu não... Oh, demais. Eu tô com 33. Já não tenho mais paciência com adolescente. Imagina quando eu for mais velho. Sei lá, daqui 10 anos, daqui 15 anos. Cara, eles têm uma... Pelo menos a minha, né, meu? Ou não sei quem falou. Você percebe que tá ficando velho quando você começa a ter raiva de adolescente. É mesmo? Cara, a minha... Graças a Deus, minhas filhas não... Assim... Tenho... Importante eu falar isso aqui. Elas, às vezes, tinham que carregar um peso que não era para elas carregarem. Porque é importante quem está assistindo aí, a galera entender o seguinte, cara. Filhos de pastores são seres humanos. Não são pessoas de outro planeta. Porque elas carregaram um peso... Obrigado. Que elas não precisavam carregar. Tipo... Não faz isso. Porque senão, seu pai é pastor, cara, e vai ficar feio. Vai ficar feio. É. Não, pô, não passa esse batom tá muito escuro, cara, não faz a filha do pastor com o batom escuro. Então, assim, mas graças a Deus, minhas filhas, cara, lógico, como é diferente da outra, mesmo às vezes não concordando ali, elas sempre souberam respeitar, sabe? Mas... Da nossa época de adolescente para adolescente de hoje, meu irmão, pelo amor de Deus, fala, arruma a cama, pra quê? Daqui a pouco eu vou dormir de novo. Mas então tá bom, você já recebeu a mesada esse mês? No mês que vem não precisa. É isso aí. Porque na minha época, mesada era uma mesada, não cadeirada, chinelada, paulada. Tinha essa... Cara, a gente... E tá cada vez mais consumista, né, cara? A Giovana tem um quartinho lá, cheio de brinquedo. A maioria não foi eu que dei. É mãe, é vó, é tia, não sei o quê. E ganha, mano. E só fica assistindo TV, cara. Tem um quartinho cheio de brinquedos, só fica assistindo TV. Pastor Humberto um dia falou um negócio pra mim, cara. Hoje a gente quer fazer com que os nossos filhos não sofram o que nós sofremos. Sabe? Não pode deixar meu filho sofrer, tá? Só que nunca vai amadurecer. Exatamente. Então, assim, lógico que nossa época a gente era feliz com uma bolinha de gude, né, velho? Hoje essa meninada tem a oportunidade de ter coisa legal, não tô falando que é errado. Sim. Graças a Deus, é outra geração, né? Mas a gente também não pode ficar poupando eles muito, assim, dos problemas da vida, cara. Porque senão não cresce, né? Não amadurece. Mas é muito diferente, mano. Muito diferente, cara. A gente apanhava só com o olho. Vou levar. Né? Então, assim... Muita coisa mudou, né? Muitas coisas mudaram pra legal e outras coisas eu acho que não foi pra tão legal assim, sabe? Eu acho que tem coisa que deveria ser um pouco mais firme. Eu acho que eu sou um pai muito chato, cara. Muito chato. Faz parte. Muito mal. Eu nunca achei que ia ser um pai tão chato como eu sou. De ficar pegando no pé e Giovana, não sei o que lá. Mas ser amoroso? Sim. Quanto mais amor, mais autoridade você tem. Sim. Quanto menos amor, menos autoridade. Parece que eu sou o 880. Eu sou muito amoroso, quero abraçar e beijar e falar, eu te amo, não sei o quê. Eu tô lá brigando porque deixou essa porcaria aqui. Não, faz parte. É porque a gente não foi criado assim, e às vezes pra gente aceitar, sabe, esse tipo de coisa, mano, eu não fui criado assim, cara. Então, é uma transição de gerações, cara, muito louca, velho. Muito louca. Antigamente você, apanhava por qualquer coisa, cara. E uma responsabilidade, porque eu falei, às vezes aquilo que vai fazer seu filho ser avesso ao evangelho é pelo exemplo que você deu. Exemplo. Você tá lá dentro da igreja, mas dentro de casa você tá com terror, xinga, fala palavrão de menos. Isso aí. Agride esposa, amaldiçoa filho, você é um imprestável, e daí pra baixo. Não, aí pronto, aí vai ter problema, não tem como. Não tem como dar certo uma família assim. Mas eu digo assim, na nossa época a gente apanhava por coisas assim, se conversasse daria pra ter o mesmo efeito, entendeu? Assim, não tô aqui fazendo apologia pra violência, pelo amor de Deus. Mas a gente apanhava até por coisa que a gente nem tinha feito. Véio. Então assim, eu acho que tem muita coisa lá atrás que deveria ser mais conversado. Mas eu também tô vendo hoje que tá muito mole, cara. Então, o próprio filho, ele pede, cara, pra ser corrigido. Então, assim, tem que ter um equilíbrio. Então, antigamente a gente apanhava. Legal. O medo nosso era apanhar. Mas hoje, adolescente, cara, mais do que um
uma chinelada, alguma coisa, é só tirar o celular dele, cara. Já era, acabou a vida. Deixa ele 3 dias de castigo. Mano, Deus do céu, é pior do que uma cintada, chinelada, paulada. Era tudo que nós recebia na nossa época, mano. Ô, mano, quanta coisa voava lá em casa, velho. Tudo que a mãe tinha na mão, cara, ela acertava. Aí eu falei, pronto. Hoje a gente dá risada, tudo, né? Porque não é uma violência. Existe a violência de pais violentos, que inaceitável. Como aqui em Campinas teve aquela situação de amarrar uma criança num Caixa d'água, né? tambor, né? Tipo uma caixa d'água num tambor Nossa, que dó. Cara, deixar a Tava criança acorrentada. ali acorrentada. Que é isso, cara? Você tá Magrela maluco. com fome. Você tá maluco, E a isso mulher aí era é- uma gorda ainda. Não, Nossa, isso daí deve come toda a comida e não dá pra criança. Não é? Não, isso daí é Isso aí eu vou cortar depois. gordofobia 2. Queria agradecer demais a sua presença aqui. Foi um prazer aqui, cara. Obrigado, Conversa, Matheus. bate-papo. Vamos marcar mais vezes. Quem sabe se apresentar um programa, criar um programa pra você. Aí que beleza. Café. Chamar um. Café com bisnaga. Ai, que beleza, cara. Já é um negócio pra eu fazer umas artes lá. Entendeu ou não? Ia ser top. Vamos fazer um Vai. café com bisnaga? Com Uma certeza. garrafinha de café aqui. Tira refrigerante, que tá deixando o cara com pedra no rim aqui. Já é o terceiro que eu tô tomando. Aí a gente tira salgadinho aqui, põe bisnaga com presunto e queijo, bisnaga com Nutella. Ai, que bisnaga. beleza. Pô, aí arrebenta. Café com bisnaga. Você mora no bairro, né? Mora, Aí, pô. pertinho então. 2 palitos você tá aqui, né? A gente grava. Toda sempre quiser. semana grava. Já era. Mas obrigado. Queria Pode ser, mano. te agradecer muito. Tamo E junto. se quiser dar uma palavra. Obrigado, Matheus, por ter feito o convite. Tenho certeza que esse bate-papo valeu demais. A gente trocar algumas experiências. E aí, para quem tá assistindo aí, desejar um Feliz Natal, um 2024 cheio de bênçãos. Que Deus possa dar a vocês estratégias, direção. Deus dá para vocês aí um 2024 cheio da presença dele, que é o principal. Deixar para vocês aí os Salmos de número 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu 2024 ao Senhor. Confia nele, mais ele fará. E aí você possa viver debaixo da bênção de Deus. Então, sabe, você vai assistir aí, você tá meio em dúvida, porque na igreja, não, cara, vai, sirva Jesus, vai pra igreja, começa o 2024 aí bombando na presença de Deus, entendeu? Queria te agradecer por ter ficado até aqui. Se você gostou, compartilha, se inscreve nesse canal, apoia esse canal pelo QR Code que vai estar aqui em algum lugar que eu ainda não sei onde eu vou pôr. E obrigado.